Primeiro aos Coríntios, vivendo segundo a sabedoria de Deus. Nós temos aqui Paulo procurando manter uma relação das mais saudáveis e amistosas com as igrejas que ele fundou. Nem sempre foi possível, como acontece no caso da igreja de Corinto, e nesse caso aqui, a correspondência de Paulo com essa igreja é uma das mais ricas do Novo Testamento, como também uma das mais tensas, principalmente a segunda carta. A beleza da primeira carta está em tratar de grandes temas que têm a ver com a aplicabilidade da fé e as situações mais concretas da vida, como o casamento, as relações com as outras religiões, a moral sexual, as questões judiciais entre irmãos e a situação da mulher. E quem já leu, E quem já leu as epístolas aos Coríntios, sabe que assim, é uma igreja que resistia à autoridade de Paulo, né? Era uma igreja que dificultava o ministério dele, ou seja, é aquele ministério que assim, ele fazia porque tinha que fazer, mas não dava gosto, entendeu? Porque tem um pessoal que é ruim mesmo, né? Aí é ruim mesmo. Aí assim, é aquela coisa assim, eu vou porque eu tenho que fazer, porque Deus está mandando, né? Porque eu sou o apóstolo, mas se eu pudesse, não ia não. Está dando mais ou menos assim. E essa aí, é a prova máxima da obediência. Exatamente, povo ruim. Aí nesse caso, né, a autoria e a ocasião. A carta tem sido atribuída a Paulo, embora tenha o nome de primeira carta, ela é uma segunda carta, porque em 1 Coríntios 5, versículo 9, Paulo menciona que já havia escrito uma carta tratando de problemas na igreja. Parece que as admoestações de Paulo não foram bem entendidas e a igreja escreveu para Paulo pedindo mais esclarecimentos e sobre outros que estavam perturbando. 3 representantes da igreja levaram a carta a Paulo e aproveitaram para falar de outros assuntos que não estavam mencionados na carta. A data. Pela leitura de 2 Coríntios 8, versículo 10, capítulo 9, versículo 2 e 1 Coríntios 16, 1, Paulo deve ter escrito um ano antes de 2 Coríntios, ou seja, pelo fim do inverno de 54 depois de Cristo, ou primavera de 55 depois de Cristo. Estrutura: capítulo 1, versos 1 a 9, introdução, versos 10 do capítulo 1 até o versículo 21 do capítulo 4, problema de divisões, capítulo 5, versículo 1 a 13, problema de imoralidade, capítulo 6, versos de 1 a 11, problemas de processos judiciais, coisa boa por aqui, capítulo 6, versículo 12 a 20, problemas do uso do corpo, capítulo 7, versículos 1 a 40, questões relacionadas ao casamento, capítulo 8, versículo 1 ao capítulo 11, versículo 1, questões a respeito da liberdade, capítulo 11, versículo 2 ao capítulo 14, versículo 40, questões a respeito do culto cristão, capítulo 15, versos 1 a 58, questões a respeito da ressurreição, capítulo 16, versículos 1 a 4, questões sobre a ajuda financeira aos santos, e capítulo 16, versículo 5 a 24, planos de viagem e saudações finais. Segundo aos Coríntios, a gente vê aqui, né, Paulo procurando defender seu ministério dos ataques de adversários e assim fazendo, mostra a sua visão de ministério apostólico e estabelece as bases sobre as quais exerceu. Então, praticamente, a segunda epístola é uma defesa do seu ministério, é meio que como se as pessoas estivessem assim: mas a gente sabe que Pedro andou com Jesus, né? João andou com Jesus, e você está dizendo que é apóstolo, não sei o que lá, cadê tua credencial? Uma coisa mais ou menos assim. Então, é como se a autoridade dele sempre estivesse em xeque, né? E aí, pensa na cena: em vez dele trazer uma pregação, ele tem que explicar por que ele é o líder, né? Em vez de ele chegar, vamos fazer isso aqui, ele tem que chegar e dizer e provar por A mais B que ele foi chamado por Deus, né? Como é que eu posso dizer? É como se de repente, trazendo para os nossos dias, é como se o pastor, em vez de cuidar das pessoas, tivessem que se esforçar para se manter na igreja. Está dando para entender? Ou seja, o trabalho dele ele deixa de fazer porque ele tem que se proteger
do próprio povo. Ou não era por isso não. Então, nesse caso, né, a estrutura, capítulo 1, versículos de 1 a 11, introdução, versículo 12 do capítulo 1 ao versículo 16 do capítulo 7, exposição sobre o ministério apostólico. Olha quantos capítulos de exposição sobre o ministério apostólico. Capítulo 8, versículo 1 ao capítulo 9, versículo 15, levantamento das ofertas para os santos de Jerusalém. Capítulo 10, verso 1 ao capítulo 13, versículo 10, a defesa do ministério apostólico de Paulo. Capítulo 13, versículo 11 a 13, a despedida.